Olá, eu sou a professora Lídia. Na aula de número 26 do primeiro ano do ensino médio, nós vamos estudar um pouquinho sobre estática dos fluidos. Saber o que é mesmo um fluido e algumas características relacionadas a ele, especificamente duas delas, que é a densidade e pressão. Entender como que esse material, ou a característica desse material e como que atua essas características físicas também nos fluidos. Então, primeiro eu trago essa imagem para vocês fazer uma análise e a gente precisa voltar a entender aquele conteúdo de forças que vocês já estudaram antes do conteúdo de energia. Quem não viu, aproveita, entra na plataforma Eduque e acessa os vídeos para vocês entenderem esse conteúdo aí. Mas o que acontece? Um corpo na superfície da Terra, aí representa uma pessoa andando, ele está submetido a algumas forças. Nesse caso aí nós temos força-peso, força normal e a força de atrito. Existem várias outras forças que podem estar atuando sobre ele. Eu trouxe especificamente essas três. A força-peso atua aí verticalmente para baixo, a força de atrito horizontalmente para a direita, que está ajudando ele a andar, e a força normal, que ela é uma força contrária àquela compressão da superfície que está atuando para cima. Então o que acontece? Um corpo na superfície da Terra está sujeito à interação de algumas forças. Essa é a primeira coisa que eu preciso que você lembre para poder entender o conceito de um fluido, que os corpos estão submetidos à força. Depois de entender isso, vamos entender os estados de agregação da matéria. Nós temos aqui como estado sólido, líquido e gasoso, apesar de não existir somente esses três, eu trouxe esses aqui para exemplificar. Então, baseado na figura, você verifica que no sólido nós temos as partículas muito mais agregadas, no líquido há um distanciamento dessas partículas e no estado gasoso você vê que esse distanciamento é muito maior ainda. Isso é muito importante para a gente compreender como que vai ser a interação daquelas forças que a gente já viu que estão atuando nos corpos, como que vai ser a atuação daquelas forças nos materiais e qual a resposta deles. Isso por quê? Porque vai depender da forma em que as partículas daquele corpo está agregado. E isso vai definir se ele é um corpo que é um fluido ou é um corpo que é um corpo não fluido. Então, nós temos aí, por exemplo, também a força nuclear. Quando os materiais são apresentados e dispostos, se a gente fazer uma análise microscópica desses materiais, a gente vai ver como que essas partículas estão agregadas e as disposições delas. Alguns têm uma distância maior entre as partículas e outros têm uma distância menor entre as partículas. E o fato também é que existe uma força interna, agora a gente já não fala mais externamente, mas uma força interna nas próprias partículas que constituem o corpo. E aí você olha, o primeiro representa a matéria, depois as moléculas e o átomo. Quando a gente fala de átomo, nós temos as partículas, que é o próton, o nêutron e o elétron. E aí o elétron tem carga negativa, o próton carga positiva, o elétron está orbitando ali na eletrosfera e o próton está no núcleo atômico. Essas partículas de carga positiva e negativa estão atraindo-se mutuamente com uma determinada força. Essa força pode ser chamada também de força forte. O que acontece é que alguns materiais têm uma força que faz com que esses materiais estejam muito mais agregados e em outros essa força é menor, o que dá algumas características aos corpos. Então, compreenda primeiro, lá na primeira figura que a gente viu, existe força externa atuando nos corpos, depois a gente viu que os materiais também eles têm seu estado de agregação, ou seja, as próprias partículas estão organizadas e essa forma de organização depende, por exemplo, do estado em que ele está, e você ainda precisa compreender que existe força interna também nesse sistema, que essa é a força entre as partículas. A partir daí a gente já começa a definir um fluido, e aí já vamos para o conceito, então, do que é mesmo esse fluido e que precisa desses outros conceitos para que seja entendido. Então, a gente vai chamar de quê? O fluido ele é usado para descrever um objeto ou uma substância que deve estar em movimento para resistir às forças aplicadas externamente. Então, imagine o seguinte, que tem determinado objeto, por exemplo, um bloco na superfície da Terra. Esse bloco ele está sujeito a algumas forças, por exemplo, a força-peso, só que o que acontece? A forma física dele não é alterada. Isso porque, se esse bloco é sólido, obviamente, ele é sólido, as moléculas que constituem ele estão bem agregadas e aí a forma física dele não é alterada. O que vai acontecer quando a gente fala de fluidos? São materiais em que essas moléculas, essas partículas, elas não estão tão bem agregadas. E o que vai acontecer é quando ele recebe essas forças externas,
esse corpo ele vai começar a ser escoado, por exemplo, na superfície da Terra. Se você derrama água, por exemplo, que é um exemplo de fluido, se você derrama água, a água vai ser escoada. Não tem como ter um bloco de água não líquida, a não ser que você congele. E aí, se ocorrer isso, ela vai ganhar uma forma, sim, porque mudou o estado de agregação, mas a forma em que ela vai ficar é da forma do recipiente. E aí, então a gente entende que os fluidos são o quê? São corpos que não têm forma própria. E aí, por conta dessas forças externas, eles são escoados. Eles podem adquirir alguma forma, mas vai ser a forma do recipiente na qual eles estão. E isso, quando eu falo de líquido, se eu falar, por exemplo, de um outro fluido que não seja líquido, no estado gasoso, seria um ambiente, por exemplo, uma sala. Aqui nós temos gases, tem ar, tem outras partículas, e o estado de agregação dela é bem mais afastado do que no estado sólido, e elas vão estar no ambiente, espalhadas no ambiente, e adquirir a forma do ambiente. Então é isso, o fluido é isso, você entende, são corpos que não têm forma própria e vão adquirir a forma do recipiente ou ambiente na qual eles estão. Primeiro a gente caracteriza aí como sendo eles os líquidos e os gases. E aí tem como exemplo na figura, uma criança com um balão. Neste caso, o que ocorre com o ar que está dentro do balão? Ele vai se espalhar ao longo de todo o material, fazendo uma fossa na parte da bexiga para fora. E aí, como tem uma outra fossa que já está do lado de fora, chamada fossa atmosférica, há um equilíbrio entre a força que está dentro do balão e a força que está fora. Mas na frente a gente vai especificar um pouquinho dessa daí também. Os fluidos, eles podem ser... ele é considerado estático quando as partículas não se deformam, vão estar em repouso, ou a gente pode chamar também movimento de corpo rígido. O estudo da estática dos fluidos é importante para diversas aplicações. Eu trouxe alguns exemplos de aplicações aqui, por exemplo, nanométricas, propriedades atmosféricas, força de sistemas hidráulicos e força em corpos submersos. Então, dá para entender como ocorre na natureza também, mas inclusive o estudo dos fluidos ajuda, por exemplo, na indústria, a construir carros, materiais, por exemplo, nos sistemas de amortecedores. O estudo dos fluidos ajuda no desenvolvimento dos materiais também eficiente. Esse estudo ele vai se dividir em duas áreas, que são chamadas, que é chamada de mecânica dos fluidos, né? E aí nós temos que a primeira área é chamada de fluido dinâmico ou fluido estático. Então, para esse fluido, quando está estático, parado, a gente vai chamar a área de hidrostática, e para um fluido em movimento, a gente vai chamar de hidrodinâmica. E a partir daí nós temos esses dois estudos divididos nessas duas grandes áreas. Falando no fluido, ele tem algumas características muito importantes, eu trouxe duas aqui para vocês entenderem, que é densidade e pressão. Você precisa entender que quando fala de fluido, ele tem densidade. E densidade não é peso, porque muitas pessoas, quando verificam que tem um líquido, por exemplo, e um outro material dentro do líquido, e ele afunda, ou seja, ele desce, as pessoas falam, algumas confundem com o conceito de força-peso e dizem que ele desceu porque ele é mais pesado. Tem força-peso, sim, ali nessa explicação, mas não é exatamente diretamente porque ele é mais pesado, e sim porque ele tem uma densidade maior. E o que é essa densidade, então? Ela é uma grandeza física e ela relaciona duas outras, que é massa e também o volume desse material. Então, a densidade, ela representa nos fluidos, por exemplo, o que a massa representa nos sólidos. Tem uma equação, essa equação é D é igual a M dividido por V. O D é a densidade, o M é a massa e o V o volume do corpo, tendo como unidade no sistema internacional quilogramas por metros cúbicos. Pode ter outras variações disso, mas pelo sistema internacional é dado em quilograma por metro cúbico. Então, o que acontece? Tem um material ali, ele tem determinado volume, e a forma em que a massa se distribui nesse volume vai dizer se ele é um material mais denso ou um material menos denso. Vamos verificar aqui, na figura. Nós temos 3 blocos aí, e aí tu verifica que o primeiro está na parte de cima, na parte da superfície, o segundo também, e o terceiro afundou. O que acontece para que o terceiro afunde?
Isso só vai acontecer se ele tiver uma densidade maior do que o líquido na qual ele está ali. Tu observa que não houve mudança alguma de volume, todos os bloquinhos eles têm o mesmo volume. Então o que pode ter ocorrido? Mudou a densidade. E para ocorrer a mudança de densidade, aí a terceira grandeza que pode variar é a distribuição da massa. Ou seja, o volume é o mesmo, as dimensões não mudaram, mas aquelas partículas estão muito mais imprensadas, digamos assim, estão muito mais comprimidas e tem uma quantidade de massa muito maior no terceiro aí, de modo que ele teve uma densidade maior. Então tem a ver com essa distribuição de massa no volume. E o segundo conceito que a gente vê é a pressão. A pressão tem a ver com o quê? Uma força que é aplicada em determinada área. Então tem uma área, é aplicada uma força, aí eu posso dizer que tem uma pressão ali, essa divisão da força sobre a área, que é dado pelo Sistema Internacional newtons por metro quadrado. Eu trouxe aqui uma figura para você poder fazer análise, e nas duas figuras representam pressão, mas uma em um sólido e uma outra em um líquido. No sólido a gente tem o quê? Tem aquela cama com com materiais pontiagudos, que pode ser, por exemplo, prego, e tem uma pessoa deitada ali em cima. O que vai acontecer? Se essa pessoa estivesse em pé, por exemplo, o que ia acontecer? A massa dela ia estar sendo aplicada ou distribuída em uma superfície muito pequena, que seria somente a superfície dos pés, uma área ali muito pequena. E aí o que acontece? A pressão nos pés, como tem uma área muito pequena, ia ser uma pressão grande, provavelmente ia furar os pés. Isso ia depender do tamanho da área também e do peso da pessoa. Mas se ela está deitada, o que acontece? A área na qual a massa está sendo distribuída é uma área muito menor, de modo que essa pressão em cada parte da área desse corpo é uma pressão menor, e aí não parece tão perceptível assim a atuação dessa pressão. No líquido, o que vai acontecer? A gente já traz uma outra ideia para a pressão, que é a ideia de altura. Tu verifica que tem dois furos, e aí tem distâncias diferentes na água que está saindo ali. Isso por quê? Vai dizer que a altura também interfere na pressão de um líquido. A gente vai ver isso mais na próxima aula. Para finalizar, nós vamos exercitar. Eu trouxe uma imagem ali. Você olha essa imagem, aí na primeira questão, e diz assim: um escoamento supersônico divergente, conforme a figura acima, tem. Ele quer saber qual é a característica baseada na figura que você está fazendo análise. Vamos olhar as opções. A primeira diz diminuição da pressão e aumento da velocidade. A outra, diminuição da pressão e a velocidade também diminui. A C, aumento da pressão e aumento da velocidade. A D, aumento da pressão e diminuição da velocidade. E a última, ele diz que os dois permanecem constantes. Só quero que você preste atenção uma coisa na figura. É que tem um tamanho, ou seja, uma área na qual esse material estava escoando, e essa área ela aumenta. O que acontece? A gente viu que pressão é inversamente proporcional à área. E o que vai acontecer é que se um aumenta, a outra tem que diminuir. Então, na figura, essa área ela aumentou. Então, a pressão vai diminuir. E como a pressão diminui, esse material escoa com uma velocidade muito maior. Então, a gente finaliza aí com a opção A. Eu vou pedir que você acesse a plataforma Eduque e assista tanto essas aulas quanto outras. Eu te espero aqui na próxima.